Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo à oração da manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, especialmente para ti, em nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa manhã, bem cedinho. Oh, glórias! Não é maravilhoso levantar cedo, irmão? Não é gostoso? Não é gostoso, irmão, levantar cedo assim, saber que Deus é conosco, independente do sol ou da neve, Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Salmos 42. O último versículo. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua graça, te engrandecer, Senhor Deus, pela tua presença. Vem, Espírito Santo, ministrando ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Senhor, ensina-nos, Pai, abre nosso entendimento, Pai, e em nome de Jesus, Pai, toda afronta, Senhor, do inimigo, repreendemos em nome de Jesus, temos o direito na Tua presença, Senhor Deus, de estar andando na Tua alegria, pelo poder do Teu nome, aleluia, em nome de Jesus, amém e amém. Interessante esse salmo, ele começa dizendo, assim como a corça anseia pelas águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Existe só uma coisa que sacia a nossa alma, é a presença de Deus. E ele fala aqui no final do capítulo, ele diz, existe alguma coisa que está me perturbando, existe coisa que está dentro da minha alma tentando roubar a minha paz. Ele fala, por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? O salmista, ele volta e meia nos Salmos, a partir do Salmo 100, ele fala assim, louva minha alma ao Senhor, e te digo novamente, louva. A nossa alma, ela é muito dependente das circunstâncias físicas que operam na nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós, em Cristo Jesus, temos autoridade para sermos abençoados. E muitas vezes nós queremos ter, e a Bíblia diz que o dar é mais importante do que receber. Para nós sermos abençoados, darmos na presença de Deus, nós precisamos aprender a soltar e a dar. Em João capítulo 6, temos a história da multiplicação dos pães. E a Bíblia relata que Jesus, ele vê a multidão, ele se compadece, ele fala para os seus discípulos, vamos dar uma comida, e eles falam, não temos o que comer. E ele fala, vocês não têm nada? Ele fala, tem um menininho. Ele trouxe 2 peixinhos e 2 pãezinhos, e 5 pãezinhos. Interessante, quando a gente quer fazer o diminutivo, a gente quer dizer que não existe muita coisa. Tem só isso pequenininho aqui. E esse menino estava disposto a entregar tudo que ele tinha. Eram 2 peixinhos, 5 pãezinhos, e ele entregou. E a Bíblia diz que houve uma multiplicação tamanha. Eu fico imaginando que esse menino foi abençoado o resto da vida dele só da lembrança daquilo que ele deu para Deus. A mesma coisa acontece ao contrário. Em 2 Reis 5 tem uma história de Naamã. E ele é curado, é um oficial da Síria. E ele quer dar um presente enorme para o profeta não quer. Mas o seu auxiliar Geazi, ele corre atrás. Ele fala, já trabalhei tanto para o profeta, já dei tanto para o ministério, já fiz tanto, está na hora de eu receber um pouquinho. Afinal das contas, não vai fazer falta, e a intenção dele era abençoar o profeta. E afinal, é dinheiro da casa de Deus, e eu estou trabalhando na casa de Deus. Ele não sabia da porção de bênção, quando nós oferecemos, quando nós sacrificamos, quando nós damos. E ele vai e pede, e pega um pouquinho daquilo para ele. E a Bíblia diz que a praga, a enfermidade que estava sobre Naamã, cai sobre ele. Ele entra numa depressão profunda, ele entra numa situação física, ele entra numa situação de alma que ele não sabia. Foi uma grande bênção, foi um mover sobrenatural de Deus sobre Naamã, mas para o servo de Deus, para Geazi, começou a depressão. Nós muitas vezes não percebemos como nós, pelo fato de obedecermos a nossa alma, nós nos distanciamos da alegria, da paz, do amor. E o salmista aqui, ele diz, por que estás tão abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós temos um instrumento na nossa fé, que é crer.
Quando nós cremos, e a fé, um servo de Deus certa vez disse que a fé, era o tempo ainda que era carro com cavalos, ele dizia, a fé é como as rodas. Se um cavalo puxa um carro e não tem rodas, ele vai conseguir puxar, mas vai ser muito trabalhoso, vai ser muito desgastante, vai ser muito criticado. Por quê? Porque não tem as rodas. E muitas vezes nós esquecemos da fé. A fé é a certeza que as promessas de Deus, que a fidelidade de Deus está presente em nossa vida. Significa permitirmos o Espírito Santo agir, sabermos que nós somos responsáveis pela obra de Deus dentro da nossa casa, em nossa volta. Muitas vezes não percebemos que temos tanto buscado receber, ganhar mais, ter mais, ser mais visível, ter mais followers. E por isso não conseguimos ter essa paz, essa alegria que Deus começa a dar nas nossas vidas. Contei domingo, no culto alemão, nosso projeto Criança Amada, um rapaz aqui da igreja resolveu abençoar e resolveu para todas as crianças dar um menu do McDonald's. E quando foi a alegria da criançada, porque a grande maioria nunca estiveram dentro do McDonald's. E uma criança, ela falou, tio, posso levar essa comida para minha família? E a tia falou, olha, é que você ainda vai ter que depois ir para o colégio, e até a noite vai esfriar, ele não tem problema. Aí ele contou no outro dia que ele chegou à noite e repartiu para todos os familiares, eles juntos comeram pela primeira vez no menu do McDonald's. Como uma pessoa que doou, ficou incentivada, que alegria ela trouxe. Era uma pessoa que às vezes tem muitos desafios. Ela falou, não tive uma alegria maior do que ver no rostinho daquelas crianças. Essa alegria. Nós muitas vezes não percebemos como Deus, como Ele opera, como Ele é fiel. Ele é o Deus que opera. Deus, creia na fidelidade de Deus na tua vida. Eu lembro um dia, chegou um rapaz aqui, essa igreja foi fundada por um jogador de futebol. Esse rapaz, ele tinha ganho a Champions League, tinha ganho tudo que era possível, tinha um desafio agora na família, estava com uma depressão profunda. E ele veio aqui no domingo, conversando com ele. Ele falou, pastor, eu estou entrando em depressão. Eu falei, irmão, eu tenho uma cura. 40 dias de oração da manhã. Ele falou, eu já temia isso. E ele começou a ver, depois de 2 semanas, de repente começou a ver o sorriso dele, e ele fez, depois ele ficou 4 meses fazendo oração da manhã. Ele falou, pastor, por que ninguém me falou? Se nós olharmos para Deus, se a nossa alma tem sede de Deus, Deus cura a nossa depressão, Deus cura. Quando o nosso foco é Jesus, mas nós temos o foco em tanta coisa, são tantas filosofias, tantas doutrinas, tantas coisas no esoterismo, e Jesus também não. Ele é exclusivo, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz a obra. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer você andar na presença. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. A depressão faz com que nós nos isolemos, nós nos retraímos. Estava conversando com um rapaz, ele já estava enfermo há muito tempo, estava com resfriado, gripe, não sei tudo que era, se era querina, corona, ele tinha de tudo. E ele chegou e falou, pastor, liguei para ele, falou, desculpa, eu não posso vir para a igreja porque eu estou enfermo, eu vou contagiar. Eu falei, irmão, você vem para a igreja e você vai me abraçar, eu não vou ficar enfermo, você vai ficar curado. Porque Deus está presente, porque Deus faz a obra. Eu lembro que ele veio inicialmente um pouco tímido, e Deus fez uma obra linda na vida dele, porque você sai da tua caverna, você sai daquele lugar de opressão, você sai, você começa a se movimentar, e Deus usa as pessoas para te abençoar, porque Deus é fiel, e a fidelidade dele compensa aquilo que Deus tem operado através da fé na sua vida. Ele diz assim, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Eu lembro do empresário, um amigo meu, eu estava conversando com ele, ele veio para a oração, ele abriu falência. E eu falei para ele como ele estava em questão da palavra, oração. Eu falei, como é que você é em questão das suas dízimos, ofertas? Ah, diz ele, isso não é minha visão. Eu falei, irmão, vamos fazer uma coisa. Você já faliu mesmo? Ele falou, pois é. Eu abri concordata, falei em 3 meses. Eu falei, então faz uma prova com Deus. 3 meses seguidos, o que entra, tudo aquilo sobre o que você paga imposto, você dá 10% para o Senhor. Como você faz? Talvez você tenha um projeto de Deus, mas principalmente se você é membro da igreja, dentro da igreja onde você congrega. Ele falou, pastor, mas já estou falido. Eu falei, então, quer dizer, ou não você já tem, um sim você pode receber. E ele começou, na época muito duvidoso, ele entregou a 10ª parte para Deus. E como não poderia ser diferente, por uma cristocidência, um cliente se manifestou, começou uma obra. Foi a primeira empresa que ele criou. Hoje ele tem não sei quantas empresas.
Deus tem abençoado ele mesmo tem projetos hoje. E Deus, ele operou na vida dele. A Bíblia fala que aquele rapazinho, ele só tinha aqueles peixinhos para ele, aquele pão para ele, mas ele falou, olha, todo mundo está faltando para todo mundo. O que é tão pouco peixe para tanta gente? Os discípulos fizeram isso. Mas o menino entregou aqueles peixinhos para Jesus. E muitas vezes, quando estamos em depressão, nós não percebemos. Aleluia, quando você ama, você dá louvor, você dá o tempo, você dá dons, você dá suprimento, você dá presente. Quando você permite Deus operar na sua vida, você entrar na UTI de Deus. Eu sempre digo que a oração da manhã é a UTI de Deus. Eu lembro de um pastor muito querido, ele veio do Brasil, estava em depressão, e a igreja mandou ele para cá, para ir na minha casa. E eu levei ele, na época, ele ficou pouco tempo aqui, ficou acho que 2 semanas, né? 2 semanas ele ficou. Levei ele sempre para a oração da manhã. Deus fez uma obra na vida dele. Ele falou, pastor, eu vou mandar todos os meus pastores para cá, para virem para a oração. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Nós já temos muitos aqui. Mas Deus, ele opera, Deus transforma, Deus faz obra. Quando você resolve dar, quando você dá o seu tempo, quando você renuncia ao seu direito, quando você renuncia àquele contrato, quando você renuncia ao sono, quando você renuncia à coberta, quando você se decide a ir à casa dos irmãos, você renuncia ao seu direito de ficar isolado, ficar lá todo contrito, ficar todo com comiseração de si mesmo. Não, eu vou à casa do Senhor, eu me exponho aos irmãos, porque Deus vai curar, Deus vai operar, Deus vai fazer a obra. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E Ele, meu auxílio e meu Deus. Meu Deus é fiel. E Deus é fiel na sua vida. Ele opera. Ele começa o salmo, como a corça suspira pelas águas. Que nós possamos estar permitindo Deus mudar nossa história. Que nós possamos estar aprendendo a mudar os nossos hábitos, a ter a fé que Deus está operando, que Deus vai mudar. Quando você vê o seu filho nas drogas, você já olha para o seu filho, veja ele no púlpito pregando. Quando você vê seu marido ali todo embriagado, você olha para o seu marido, já vê ele, em vez de com um copo na mão, você vê ele com a Bíblia na mão. Você tem essa fé viva que muda a tua história. Essa fé em crer que também, quer seja em questão da situação, em questão de saúde, a situação em questão de finanças, o padrão de Deus vai mudar a tua vida. E Deus vai operar. Deus vai transformar. Eu lembro na época que estávamos tendo projeto no nosso Criança Amada, as nossas finanças não existiam praticamente. A gente tinha economizado um pouco, mas não era nada em comparação com os milhões que nós gastamos. Mas quando nós decidimos dar a Deus, fazer a nossa parte, de repente aquele óleo não acabava. De repente Deus foi suprindo, e o que nós queríamos fazer pequeno, Ele fez enorme. Porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus que opera, porque Ele é um Deus vivo, porque Ele é um Deus que tem um plano na sua vida. Eu fiz um casamento, eu tenho hábito, quando eu faço um casamento ou enterro, eu faço um apelo. E eu ultimamente tinha tido muitas críticas, principalmente do pessoal que, no enterro, por que eu tinha feito isso no casamento. Eu fiz o casamento e, na época, eu estava tentado a não fazer esse apelo. Aí minha esposa falou comigo, ela falou, Teodoro, Deus tem dado essa visão. Eu lembro, eu fiz um apelo no final do casamento e, de repente, o pai da noiva veio e falou, pastor, eu já vi muita palavra, mas hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Aquela noiva chegou para mim e falou, pastor, o senhor entendeu? Ele realmente se converteu. A gente passou a vida toda orando por esse homem. E ele se converteu. Eu tive a notícia agora que ele se deixou batizar e que ele está congregando numa igreja. Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel no pequeno. A gente vê em Naamã aquela escrava falando, eu conheço um Deus em Israel que pode mudar a tua vida. E esse Deus mudou a vida de Naamã, curou. Mas o contrário aconteceu com Geazi, que já estava há tanto tempo na casa do Senhor. Mas ele queria usar a casa do Senhor para ser beneficiado. E ele entrou em enfermidade, às vezes física, às vezes espiritual. Deus tem um propósito de vitória na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Como a corça anseia pelas águas. E o salmista diz, minha alma está abatida. Entrega para o Senhor essa alma, entrega para o Senhor esse coração que está enfermo, que está em depressão, que está em angústia, e Ele vai mudar, Ele vai transformar. Não se isole, busque a comunhão dos irmãos. Deus começou a boa obra, e aleluia. Eles, eu ainda o louvarei. Eu creio, no momento posso ter que os sintomas sejam de enfermidade, mas eu creio que Deus vai me curar. No momento eu estou sozinho, mas eu creio que Deus vai trazer de volta. No momento eu estou todo sem poder aqui, mas eu sei que Deus vai operar através do poder da palavra, porque Ele é um Deus fiel, em nome de Jesus. Amém?
Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que temos esse livre acesso ao nosso Pai. Senhor Deus, que realmente a nossa alma, Senhor Deus, possa chegar cada vez mais perto de Ti, Senhor, que nós possamos alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, Senhor Deus. Oh, Senhor, são tantas as circunstâncias, Senhor Deus, as situações que querem abalar a nossa vida, querem nos entristecer, Senhor, mas nós temos... Oh, Senhor, nós temos a fé em Ti, nós temos a Tua palavra, que nós possamos ter essa fé verdadeira, genuína, Senhor, que nós possamos ter essa sede e fome, Senhor, de Ti, Senhor Deus, comunhão dos irmãos, de crescer, Senhor, querer cada vez estar mais perto de Ti, ouvir a Tua voz, e, Senhor, nos dá tanto querer como realizar, que também possamos ser obedientes àquilo que Tu nos tens confiado, precisamos tanto de Ti, Senhor, Senhor, nós queremos aprender, Senhor, andar conforme a Tua vontade, crer nas Tuas promessas, tomar posse, Senhor, para as nossas vidas, não permitir que o inimigo venha roubar, Senhor, daquilo que Tu tens confiado. Nós proclamamos a Tua presença na vida de cada um, renova-nos, nos dá o coração voltado para Ti, e nos dá essa fé inabalável, Senhor, essa fé que acredita no Deus vivo, no Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que sabe muito melhor e que nos segura na mão para nos guiar certo, para nos dirigir certo, que nós possamos ter esse coração voltado para Ti, ser obediente, ser vitorioso, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém.